Mais uma reflexão sobre o trabalho apométrico que vem sendo desenvolvido, não só o nosso, mas de outras pessoas, ou as propostas ditas apométricas, porque eu entendo que a proposta do Dr. Lacerda é uma proposta muito séria, embora ele tenha cometido alguns equívocos que não só eu, mas outros companheiros dele concordam. Ao par disso tem se desenvolvido outros grupos e outros que eles chamam de vertentes apométricas, mas completamente dissociados, divorciados da proposta do Dr. Lacerda. Então, nós entendemos que só existe uma vertente apométrica, que foi a criada, desenvolvida pelo Dr. Lacerda. Fora disso, qualquer outra coisa é imitação, embora se use o nome da apometria. Eu andei verificando pela internet as avaliações sobre a apometria, e principalmente as avaliações de alguns espíritas, e eu não gostei do que vi. Mas eu fui também analisar o outro lado da questão, ver por que as críticas são tão duras. E eu verifiquei que em parte eles também têm razão. Porque alguns apômetras colocaram cada coisa por aí em sites que é impressionante, né? Então, por isso que eu venho há alguns anos defendendo a ideia de que nós temos que fazer um estudo sério, lógico, sensato, baseado em algum fundamento que possa ser entendido, pelo menos, como científico. Então, por essa razão é que a gente vem já há um tempo longo buscando fundamentação na psiquiatria e na psicologia, e mesmo dentro da doutrina espírita, para poder apresentar um trabalho, uma proposta, uma tese de trabalho lógica, sensata, livre, isenta de misticismos, de excrescências, de técnicas esdrúxulas e tudo mais, de conceitos que são impossíveis de serem explicados dentro de uma base lógica, né? Mas de qualquer forma, como nós já estamos trabalhando com a técnica apométrica, ou estamos nos propondo a trabalhar, a estudar, então é bom que a gente já comece avisado de que não dá para brincar com isto. Tem que fazer um trabalho sério. Porque eu acho que a nossa responsabilidade com a proposta é muito grande, e a responsabilidade com o trabalho. Se nós não queremos ter o nosso trabalho desqualificado, nós temos que fazer um trabalho sério, bem fundamentado. E quando nós formos explicar para as pessoas, nós temos que ter alguns pontos de fundamentação muito bons. Porque se nós queremos que a proposta apométrica chegue até os meios científicos mais exigentes, ou que se aproxime da doutrina espírita, nós temos que ter uma fundamentação espírita e científica, senão não vamos chegar lá, né? Então, se nós continuarmos colocando ideias místicas e conceitos místicos, como que nós vamos explicar para uma pessoa racional isto? Então, para isso, nós temos que começar entendendo o que é um centro espírita. Aliás, todos vocês sabem, é só uma questão de a gente rever os conceitos, as ideias, né? Então, centros ou grupos apométricos não devem ser confundidos com centros espíritas, ambos são distintos em suas propostas e fins. E nem com centros espiritualistas também. A rigor, o grupo apométrico, ele deveria trabalhar com o psiquismo. A apometria não foi feita para trabalhar com desobsessão. Ela serve, pode ser adaptada, alguns recursos da apometria podem ser adaptados na desobsessão, mas ela é adequadíssima para trabalhar com o psiquismo humano. Então não deveria ser nem espírita nem espiritualista, mas serve para trabalhar dentro da desobsessão espírita ou dentro de um socorro espiritualista, ou até da desobsessão espiritualista. É feita então para atender o ser humano, a pessoa física, com suas dificuldades psíquicas. Então, o centro espírita segundo o que determina a Federação Espírita Brasileira, é templo, é hospital e escola.
Nele se promove o estudo metódico e sistemático da doutrina espírita e do Evangelho. Organiza-se a evangelização de crianças, divulgam-se as obras básicas e complementares, programam-se estudos sobre mediunidade, orientam-se atividades mediúnicas, mantém-se trabalhos de atendimento fraterno para as pessoas que buscam apoio e consolação, executam-se serviços de assistência social e incentiva-se a implantação do culto do Evangelho no lar. Podem ou não trabalhar com a técnica apométrica. Nós sabemos que existem muitas casas que trabalham e outras que não trabalham e outras que não nem sequer aceitam, né? Então, as genuínas casas ou grupos apométricos podem ou não amparar-se ou basear seus estudos na doutrina espírita. Tem alguns que baseiam na Umbanda, né? Ou em outras fontes, em outros segmentos. Então, mas não serão centros espíritas por não seguirem a orientação da Federação Espírita Brasileira. Uma casa apométrica é o que seus organizadores fizerem dela. Um grupo apométrico é um local de socorro medianímico destinado a atender as pessoas portadoras de dificuldades aflitivas. Por que eu coloquei medianímico? Porque, de uma certa forma, vai usar a mediunidade e o aspecto anímico. Aliás, de uma certa forma, não, sempre vai usar muito mais o aspecto anímico, mas também a mediunidade, porque, evidentemente, se aparece um espírito num atendimento de captação psíquica, um atendimento exclusivamente da pessoa, um atendimento psíquico, se aparecer, não vão atender também. Então, é um trabalho medianímico. Mas não necessariamente espírita e não necessariamente umbandista, né? Pode ser um trabalho um exercício de fraternidade, um trabalho de bondade só, de exercício da bondade, aplicação da bondade, né? Do espírito de fraternidade, de cooperação, de boa vontade. Que não tem nada a ver com religião isto, né? A prática fraterna não tem nada a ver com religião. É lógico e claro que algumas incentivam, às vezes até mesclado com o contraponto da condenação do outro, que é uma prática completamente antifraterna, né? Então, de um lado prega-se a fraternidade, do outro já se prega o divisionismo, né? Mas depende das pessoas. Então, centros e grupos apométricos não devem ser confundidos com centros espíritas. Ambos são distintos nas suas propostas e fins. Uma casa apométrica com orientação espírita é também um templo, um hospital e uma escola, sem dúvida nenhuma. Nela pode-se promover tudo o que é promovido no centro espírita ou pode-se atuar em uma ou várias frentes de trabalho. Porém, ali não se pregará uma doutrina, uma religião e nem uma filosofia. Apenas tenta-se viver o espírito da fraternidade e da cooperação pregado pela doutrina espírita. Ou por uma outra religião qualquer. Ou por uma outra filosofia. Ou simplesmente porque eu sei que isso é o certo. Como é que é o conceito do Dalai Lama? Nós não precisamos de templos e nem de filosofias, né? Como templo eu tenho o cérebro e o coração, e como filosofia a prática da bondade. A bondade. Corretíssimo, fez uma síntese do caminho para a ascensão espiritual. Porque o que importa é a prática da bondade. Se utilizará dos conceitos de uma religião, de uma filosofia ou de uma doutrina, mas a finalidade do centro apométrico não é pregar a doutrina. Então, não necessariamente é um centro espírita, é um posto de socorro. Eu posso utilizar o Evangelho, posso utilizar a própria doutrina, posso fazer um monte de coisa, mas a proposta é outra. Então, tenta-se viver o espírito da fraternidade, da cooperação pregado pela doutrina espírita, ou procurando pôr em prática o que se aprendeu no centro espírita ou em outra religião, buscando aliviar os sofrimentos e as dores dos semelhantes. Isso é o que nos interessa de perto. Tá? Sejam encarnados ou desencarnados os semelhantes, né? Através de ações práticas. Cada um é orientado a ser ético, viver a filosofia do Evangelho de Jesus e fazer a sua reforma íntima. Viver, não adianta ficar pregando. Nós temos que tentar viver.
Os grupos e casas apométricas sérias organizam, programam, mantêm e promovem grupos de estudos sobre o espiritismo, espiritualismo, mediunidade, obsessão, auto-obsessão, psiquismo, distúrbios psíquicos em geral e terapêutica medianímica. Mantém grupos de atendimento pela prática da mediunidade, orientação fraterna, atendimento pelo passe, atendimento desobsessivo nos moldes da doutrina espírita, principalmente aplicam os recursos da apometria nas dificuldades psíquicas, comportamentais, emocionais, afetivas e físicas dos que os procuram, já desiludidos de outras propostas. Grande parte dos grupos e casas apométricas também divulgam as obras básicas e complementares através de livros e de outros meios de comunicação. Incentivam e orientam também a implantação do culto do Evangelho no lar. Por que do Evangelho no lar? O Evangelho é religião? Leia cuidadosamente o Evangelho, você tem um roteiro perfeito e seguro para manter qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, o Evangelho lido atentamente te traz informações preciosíssimas sobre como você ter qualidade de vida, sem conotação religiosa. Por quê? Porque é importante. Sabe que o cultivo de hábitos saudáveis nos traz sempre vantagens muito importantes. Melhora a nossa qualidade de vida, melhora a harmonia da casa e tudo mais. Então, são iniciativas muito importantes. Então, nós garimpamos em sites espíritas algumas críticas que são muito duras. Nós colocamos os nomes ali porque as pessoas que fizeram as críticas colocaram o nome lá, assinaram, então não tem por que não colocarmos aqui. E até para vocês darem uma olhada como é que elas foram colocadas. Eu acho que tem algumas que são injustas. Não dá para negar que se de um lado a crítica é injusta, é dura, é antifraterna, por outro lado eles têm uma certa razão. Eles garimparam também informações em sites que falam cada coisa por aí, né? Então, o que não for a proposta do Dr. Lacerda, ou seguindo a proposta do Dr. Lacerda, não é apometria. Não adianta inventar que tem essa ou aquela outra apometria, apometria galáctica, ou apometria não sei o quê, porque não é. Até porque eu não soube até agora que nenhum ET veio trazer nenhuma técnica apométrica aqui. Vocês encontraram algum com essa proposta? Não, né? Então, gente, as críticas sobre a apometria, vocês podem anotar esses sites aí, porque se estão publicados na internet, as pessoas não devem ter nenhuma preocupação com a avaliação que vão receber também. Esse do Dr. Jorge e o Panorama Espírita. Os dois têm críticas contundentes sobre a apometria, mas sabe qual a apometria que eles têm crítica? Qual o site que eles foram buscar? O da apometria cósmica. Porque lá tem uns conceitos que são muito estranhos em relação ao conceito, à proposta do Dr. Lacerda. Eles não deviam ter botado o nome de apometria. O trabalho deles é completamente diferente da proposta apométrica. Um erro grave deles. Por que usaram o nome de apometria? Então, a crítica duríssima ali em cima da apometria baseada naquele conceito, ela tem razão de ser. Né? Mas vocês vão entrar lá e vão ver várias mensagens, e são muito duras as mensagens, e antifraternas, né? Não fazer incorporação. Pois é, se a base da apometria é com incorporação, como é que não faz a incorporação? Então quem tem que mudar são eles. Né? Também precisa, de repente, a gente escrever para eles eles mudarem. Para que estão usando o nome de apometria? Mas a crítica do Dr. Jorge aqui também é muito dura. E é interessante porque dentro do site dele tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que devia prestar atenção. E tem uma outra pessoa, uma senhora com o mesmo sobrenome dele, que escreveu o Não Julgueis lá, que ele devia prestar atenção também. Porque eu acho que eu posso avaliar e não concordar com o trabalho de qualquer um, mas eu não posso desqualificar as pessoas dessa forma. E vocês podem fazer essa pesquisa, que é assim. Então o pessoal às vezes chega e me diz, poxa, mas por que a apometria é tão criticada? Depende de que apometria nós estamos falando. Por isso nós temos que fazer um trabalho bem fundamentado. Porque se tem pessoas que não pensam, aceitam qualquer coisa, ou gostam de novidades, de misticismos e mistificações,
A grande maioria não gosta disso, pensa e vai analisar, vai buscar algum fundamento, alguma base. Aí não encontra nada, fica difícil. Então eu acho que o atendimento apométrico não deve ser pago. Que é diferente de eu utilizar recursos da apometria numa desobsessão ou num consultório, usar conhecimentos. É muito diferente. Agora, a sessão apométrica exige o quê? Uma equipe mediúnica. O trabalho apométrico é com equipe, com incorporação. Foi assim que o Dr. Lacerda desenvolveu, criou e fundamentou. É uma equipe de médiuns, doutrinadores e incorporadores. Então, fora disso, não é trabalho apométrico. Então, eu coloquei a data, porque o site a gente tem que pegar a data, senão o sujeito vai lá e muda e diz que não é mais daquele jeito, né? Então, encontramos severas e antifraternas críticas sobre a apometria assinadas por seus articulistas. Em se tratando da técnica apométrica criada por Dr. Lacerda, a crítica é em parte destituída de fundamento. Em se tratando de nosso modelo, a crítica é maldosa. Porém, em se tratando de outras técnicas apométricas existentes por aí, a crítica é pertinente, dada a quantidade de sites, blogs e páginas espúrias que existem sobre o assunto. Além disso, os cursos, seminários e atendimentos que essas outras apometrias realizam são completamente divorciados da proposta do Dr. Lacerda pelas deformações que apresentam. Minha preocupação com essas críticas são no sentido de alertar os apômetras e interessados para estudar o assunto com seriedade e critério, para não caírem no ridículo de repassarem conceitos e afirmações irresponsáveis, destituídos de sentido e eivados de misticismo e mistificações. Esse é o problema. Uma proposta recheada de inutilidades ou de coisas fantasiosas, porque muitas vezes a coisa é fantasiosa, não funciona na prática. A apometria é uma técnica extremamente simples, lógica, passível de explicação à luz dos conhecimentos ocidentais, da doutrina espírita, da psicologia e da psiquiatria, sem que haja necessidade de enxertias estranhas, místicas ou esdrúxulas. Mesmo as críticas não representando a opinião pública devem ser analisadas, porque as pessoas que as fizeram têm alguma projeção no meio espírita. E, embora não representem a proposta da doutrina, sempre influenciarão algumas pessoas. Lógico. Porque se um Divaldo fala um negócio, isso tem peso. Esse outro espírita aqui, o Jorge, é uma pessoa de expressão no meio espírita. Os dois Jorge, do Rio de Janeiro, o psiquiatra, que é contra também, e esse, que é médico e é contra também. E que falam qualquer coisa, né? Então, este aqui foi buscar exatamente a sua fundamentação no site indevido. E lá a pessoa colocou uma série de absurdos, que segundo ele são possíveis, se faz na apometria, se faz na dele, né? Não são pessoas que trabalham com apometria com incorporação, são pessoas que trabalham com um outro tipo de apometria imaginada só. Que eu acho que nem tem nada a ver com apometria aquilo lá, né? Então, pregando por aí, fazendo curso e tudo mais, e essas coisas vão pegando mal, né? Então, nós estando alertas, nós vamos tomar cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, e quando alguém nos falar, nós vamos ter fundamentação para explicar. Onde é que está a apometria na doutrina espírita, onde é que está a apometria nas obras básicas? Nas obras básicas, na Joana de Anjos, do André Luiz, né? Ou na psicologia ou na psiquiatria. Com que elementos nós trabalhamos? O que importa realmente é com que elementos nós trabalhamos e que resultados nós conseguimos. Que recursos nós estamos utilizando. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos adequar ao modelo, não adianta. Isso é a mesma coisa. Eu quero fazer uma proposta para colocar na universidade. Primeiro tem que ter títulos, porque senão não vou entrar lá, nem vão me dar atenção nenhuma. Né? Tendo títulos ainda não dão atenção, ainda é difícil, agora imagino não tendo. Né? Então tem que falar a linguagem deles. Senão não vou ser entendido nunca, né? A captação é uma das técnicas da apometria. Captação? Não, a captação não é técnica da apometria. Né? A captação é uma técnica terapêutica. É um recurso.
né, de sintonia, de percepção, de leitura do psiquismo da outra pessoa. Né? Eu posso usar, quais são os recursos que foram usados na apometria? É trabalhar com esses impulsos mentais, é usar regressão, progressão, isso que muitas vezes muitos centros espíritas já usam na doutrinação. Né? Ou o que o Dr. Lacerda chama de salto quântico, porque já salta lá na encarnação onde ocorreu o evento. Né? É um trabalho mais dinâmico, mais amplo e mais profundo também, mais eficiente por isso. Vai dizer que uma desobsessão convencional não é eficiente? É sim, ela é mais demorada porque se dá muito mais liberdade ao espírito, né? A atuação é menos enérgica, digamos assim. É tida como mais amorosa, na realidade não é mais amorosa, é mais lenta. Porque a grande proposta, o grande receio dos espíritas mais convencionais é que não é hora, nós temos que ir com cautela, é preferível rejeitar a nova verdade do que aceitar uma mentira, e vai aquela lentidão toda, aquele zelo todo. Né? Então acaba tudo sendo muito lento. Então o que eu quero trazer para vocês? Essa proposta do doutor, a explicação, a nota oficial da Casa João Pedro, explicando em bases científicas, porque eles fizeram um trabalho muito bom, e filosóficas, a questão apométrica da aceitação ou não, e explicando também a questão dos corpos, que não incorporam. A outra questão que eu quero trazer é do Dr. Bezerra de Menezes, da mensagem dele pedindo para os centros espíritas se movimentarem e realmente fazer com que as pessoas façam autoconhecimento, que não tem base mais segura, não tem instrumento mais seguro para o desenvolvimento do ser humano. Sem autoconhecimento não vai. Não adianta ficar filosofando dentro do centro espírita e pregando religião. Se não colocar isso em prática, não vai funcionar, não anda. O Dr. Bezerra já diz que a doutrina espírita, nesses 100 e poucos anos, ela já passou por duas fases, que foi a fase da divulgação e da implantação. E ela está divulgada e implantada. Agora é preciso colocar em prática, porque ela não foi colocada em prática ainda. Então, essa prática é a aplicação. O que eu faço com esse conhecimento, com essa filosofia, que é ótima, conhecimento bom, o que eu faço com isso? Né? Porque tem que fazer reforma íntima. Mas como? Onde se clica para disparar o programa da reforma íntima? Não é dizer eu quero, eu gostaria, eu pretendo, eu ainda não consegui, mas eu já sei o caminho, já dei um grande passo, já sei. E daí? Vai até quando sabendo, sem fazer nada? Então, dentre as críticas e acusações existentes nesses sites, destacamos algumas para os nossos comentários e principalmente a reflexão. A apometria não se constitui em doutrina, filosofia, religião ou seita. Eu acho que é correto, claro que não se constitui. Né? É apenas uma técnica terapêutica, um modelo, um método de trabalho. Nada acrescenta e nada retira dos fundamentos filosóficos, éticos e morais da doutrina espírita. É correto. Nada acrescenta e nada retira. Não está concorrendo com a doutrina espírita nem com doutrina nenhuma. A apometria pode ser usada para fins escusos ou mesmo para o mal ou para se praticar atos não aceitos pela doutrina de Kardec. Acho que também pode. Se eu quiser usar qualquer coisa, né, eu posso pegar a imagem do santo e tocar na cabeça de alguém. Não posso? Pegar o crucifixo e quebrar o outro com o crucifixo. Pelo que sabemos até hoje, devido ao nosso atrasado grau evolutivo, nenhuma técnica, filosofia e tampouco religiões estão infensas ou escaparam à ação de mentes doentias, gananciosas e fanáticas. Nem mesmo os ensinos amoráveis e libertadores do Evangelho de Jesus ficaram imunes à ação desses tais, como se vê nas próprias páginas de onde garimpamos essas afirmações. Porque é lógico e claro, eles dizem isso, mas olha a própria página, onde está sendo dito isso. Não está condenando ali o nosso trabalho? Eu posso não concordar, mas eu não posso condenar. Eu não posso dizer que a outra pessoa está
mal intencionada. Eu posso dizer que ela está, sob o meu ponto de vista, equivocada, mas eu não posso dizer que ela é mal intencionada. Ela é bem intencionada, talvez seja mal informada, mas pode estar muito melhor intencionada do que eu. Essa página do Jorge Hassen tem uma infinidade de trabalhos de excelente qualidade. Ele colocou 3, 4 trabalhos lá sobre apometria completamente desnecessários. E que eu acho que depõe contra ele, porque não precisava usar a linguagem que ele usou, o vocabulário que ele usou. O do outro Dr. Jorge do Rio de Janeiro disse que a apometria era uma técnica perigosa, e daí desqualifica toda. Então, se é perigosa, para que ele perdeu tanto tempo tentando desmantelar a ideia? Não, ela é perigosa, mas se for bem usada, ela é boa. Então, quer dizer, o problema é quem usa. Não, ela não é, na realidade, não é. Tudo é perigoso e tudo não é perigoso, tudo tem dois lados. Eu acho que tem coisa mais perigosa ficar numa casa espírita anos e anos sem fazer nada, só ouvindo palestra. Tem coisa mais perigosa do que isso? Não tem. Né? Só ouvindo mentor. O mentor vira de bandeira e você não percebe. Tem coisa mais perigosa do que isso. A apometria foi buscar na teosofia, hinduísmo e budismo, doutrinas orientais, na teoria septenária, fundamentações para a sua tese sobre os supostos 7 corpos e chakras. Supostos 7 corpos e chakras. Agora, se eu dissesse, como é que é? Se eu falasse em veículos da consciência, não haveria suposição. Se eu falasse em veículos perispirituais, estaria perfeito. Mas eu falei 7 corpos, então isso são coisas supostas, não existe. Né? Chakras, isso não existe. Mas existem os centros de força. Né? Na realidade, o Dr. Lacerda buscou momentaneamente essa fundação nas doutrinas orientais, visando evitar maiores desentendimentos com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela rejeição desta ao trabalho que ele vinha desenvolvendo no Hospital Espírita de Porto Alegre. Esta que é a verdade, esta que é a realidade. Tanto que eles expulsaram ele do hospital. Em virtude dos entendimentos havidos na época, o Dr. Lacerda e seus seguidores, esclarecidos e conhecedores da doutrina espírita, fizeram isso, mas sabiam que a apometria estava falando da estrutura perispiritual e de suas diferentes camadas energéticas. Claro que eles sabiam, eram espíritas. Sem dúvida nenhuma sabiam. A apometria não é espiritismo. Correto. Qualquer pessoa com uma instrução, bom senso e algum conhecimento sobre a doutrina espírita saberá que a apometria não é espiritismo, é apenas uma técnica terapêutica, um método de trabalho. Então tem muita coisa também que está colocada ali que não faz sentido, né? Os apômetras afirmam que a sessão apométrica é mais eficiente que a reunião de desobsessão. Obsessão não se cura com um toque de mágica. Correto também. Esse foi uma afirmação profundamente infeliz de um apômetra da primeira hora. Falou numa reunião, não sei aonde, né? A obsessão não se cura com um toque de mágica. E quem não sabe disso, quem trabalha ou estuda isso, todo mundo sabe. Nós fazemos desobsessão com a técnica. Ou seja, acrescentamos alguma coisa à técnica, nada além disso. Mas esse alto índice de auto-obsessão, né, é mais, eu acho. Por isso que Para o... a solução da apometria é mais. Só que aquela coisa, para o centro convencional, o trabalho convencional, não existe auto-obsessão. Só existe obsessor. Né? Se alguém é culpado, é o obsessor. Se alguma coisa está errada, é provação. Ou karma não se usa, é provação, né? Porque karma não pode falar. É provação. Não tem também umas igrejas aí que dizem, se eu fiz uma coisa boa, é Deus atuando em mim. Se eu fizer uma coisa ruim, é como é que é não é o inimigo, é outro nome. Como é que é? É o maligno atuando em mim. Tá, ora. Então, eu sou responsável por alguma coisa? Não, não sou. O espírito tem muito disso, também não assume a responsabilidade. Tanto que se você falar qualquer coisa de um mau comportamento, o espírita convencional vai dizer, mas isso ainda é coisa das minhas imperfeições.
Está justificado. Ou então, eu ainda não consegui. Está justificado também. Ou então tem coisa pior por aí, né? Essa é muito utilizada, né? Tem coisa pior por aí. Então, para que eu vou corrigir o meu defeitinho, que é quase uma virtude, né? Porque ter um defeito desse já é uma virtude, porque poderia ser muito pior, né? Então, para que eu vou corrigir? Não é necessário ainda. Então, a cura de uma obsessão exige esclarecimento e transformação tanto do chamado obsessor quanto do chamado obsedado. Lógico. Se ambos não mudarem os comportamentos, as atitudes, não tiverem compreensão, não vai ocorrer a eliminação ou a mudança de propósitos. Porque o que um obsessor normalmente cobra da outra pessoa? A falta de atitude positiva. Quantas vezes eu fui atender espíritos de pessoas, não eram obsessores, eram cobradores, né? Em pessoas que trabalhavam dentro de centros espíritas convencionais há muitos anos. E eu atendi uma senhora uma vez, que chegou lá no nosso centro se queixando, né, e pedindo segredo do atendimento, porque ela trabalhava na casa espírita tradicional e não podiam saber lá que ela estava pedindo socorro lá no centro apométrico, né. Trabalhava há 30 anos na casa, no passe. E ela, na realidade, tinha mediunidade, devia estar trabalhando em outro setor. E aí nós verificamos que tinha um grupo, uma fila de espíritos perto dela. Eu chamei um para conversar, né? Ele disse, nós estamos esperando há muito tempo que ela nos atenda, porque ela só quer atender encarnado. E nós somos gente também, e ela também nos deve. Ela prometeu que ia atender e agora não quer atender. Então a gente vai ficar ali incomodando, não vai deixar ela dormir, não vai estar toda hora ali incomodando, até que ela atenda, né? Digo, mas agora ela trouxe vocês para o atendimento. Então, vou pedir para todos vocês se encaminharem para Jesus agora. Não, eu quero que ela atenda. Outra fila não. Outra fila não. Né? Chega, já estou nessa fila há muito tempo. Né? Então você vê o foco. A necessidade do espírito é que ela desse uma satisfação. Ela. E outra vez eu tive um problema desse na minha casa, né? Eu passei a ter um problema sério de dor na coluna, parecia que a coluna estava quebrada, né? Partida. Com muita dor, foi uns 15 dias. E aquela coisa, você trabalha na área e não se toca, né? E aí o que aconteceu? Lá pelo 15º dia apareceu uma médium. Quando ela subiu o degrau da escada para entrar dentro da minha casa, era o meu local de trabalho na realidade, ela teve aquela dor instantaneamente, a dor saiu de mim e foi para ela. E passou mal de não conseguir caminhar, né? E estava cheio de gente lá, acho que era em torno de 11 horas da manhã, era uma fábrica de confecção. Puxei ela de volta lá para fora, levei dentro do carro, né? Digo, é aqui mesmo que vai ser a sessão mediúnica, né? Aí fiz ela incorporar para conversar com quem estava ali. E perguntei para o espírito, o que é isso? O que você está fazendo? Por que você está nos atacando? Eu não estou atacando ninguém, eu preciso de ajuda. Eu sofri um acidente e me informaram que aqui tem um tal de Godinho que atende. E eu quero nesse endereço, eu não saio daqui enquanto não for atendido. Bem assim, né? Aí você vê o quanto que é humano o negócio, né? Eu quero que esse tal de Godinho me atende, né? Aí eu digo, então você vai levar o pensamento para Jesus. Agora você vai fazer o que eu estou orientando. Olha, um atendimento de 5 minutos para resolver o problema. Aí você vê, puxa, mas parecia uma coisa tão grave. Ah, estou sendo atacado. Por isso você não está sendo atacado coisa nenhuma. Mas é que a gente pensa daqui, deixa de ser pedir, você socorrer isso e a gente acaba pois é. fazendo da gente. É. Você acha que estou tirando a oportunidade de outra pessoa ser atendida do que eu ficar pedindo, né? Isso que você acabou de dizer é um orgulho, uma arrogância daquele tamanho. É orgulho, isso é Não, vou deixar para as outras pessoas, para estar louco para ser atendido, está necessitado, está capengando e está ali ainda querendo se bancar, né? Então é orgulho e arrogância isso. Então nós precisamos realmente olhar para nós, faça o outro o que você quer para você. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós precisamos olhar para nós. Porque de que adianta se socorrer o mundo e não socorrer a si próprio?
Quando fez 14 anos que eu trabalhava com apometria, eu trabalhava muito, uma base de 20 horas por semana, depois diminuiu o tempo. E ali veio um dos maiores chacoalhões da minha vida, né? Que mudou toda a minha caminhada evolutiva. E eu fui tirar satisfações com a espiritualidade, né? Coisa que vocês nunca façam, gente. Nunca vai perguntar nada para mentor, tá? Não façam isso, tá? E eu cometi o erro de perguntar para o mentor sobre isso, né? Por que aconteceu aquela desgraceira toda? E eles disseram assim, realmente você tem feito um trabalho interessante, você tem ajudado muita gente, até na vizinhança, não dá para dizer que tenha um aí que não tenha pedido, tenha sido ajudado por você. Mas o que você fez por você mesmo? Aí já me arrependi de ter perguntado, né? Porque é a verdade. O que eu tinha feito por mim? Você parou para observar o estado que você está? Tá? Então, era um estado de espírito de opressão total, só que eu não percebia. Eu achei que eu estava fazendo tudo certinho. Porque eu não parei para me analisar, para me observar. E eu não estava fazendo certinho, não. Estava fazendo tudo errado comigo, não com os outros. Com os outros estava tudo certo. Mas e onde é que está amar ao próximo como a si mesmo, o amor a si mesmo? E aí eu parei para pensar que nós temos o dever de cuidar da nossa qualidade de vida. Porque você, quando se propõe um trabalho, em qualquer setor da vida é assim, não é só o que você faz, é o como você se comporta, as suas atitudes mentais, porque você acaba sendo exemplo. Por que muita gente diz, eu não vou ser espírita, não, porque vocês espíritas andam capengando, e é verdade. A maioria anda capengando mesmo. Estava falando, vamos lá, atender, fazer caridade, e o sujeito está caindo aos pedaços. Como é que vai fazer caridade para os outros daquele jeito? E tem um trabalhador apométrico que não tem tempo para atender os colegas, o grupo não se atende. Tem trocentos na fila, tem. E daí, vocês atenderam a vocês? Eu tenho rodado aquela mensagem novamente aí do homem, o cavalo e o cachorro, né? O cara chegou lá no céu e o pessoal pediu se ele podia entrar para beber água lá, e o cara, se você pode, teus animais não, então também não quero. Né? Se meus amigos não podem tomar água aqui, eu também não quero, né? E tá certo ele. Né? Então muitas vezes nós, atendendo do nosso lado, deixamos os outros para trás. Não é assim, mas também não pode se atender aos outros, porque daí é uma atitude arrogante. Atenda o outro e atenda a você. Além do mais, tem uma coisa que os grupos mediúnicos precisam ter consciência. Quando a equipe está formada, já trabalhando, e surge um problema com um membro da equipe, o problema não é daquele membro da equipe, é da equipe, é de todos. Atenda imediatamente, porque como é que o mentor vai chamar a atenção da equipe para fazer um socorro se não for através de um, sinalizando através de um? E pode perguntar. Quando um membro da equipe está com um problema, pode perguntar se os outros não estão com o mesmo sintoma ou com o mesmo problema. No mínimo mais uns dois, uma equipe aí de 8, 10, no mínimo mais uns dois vão ter o mesmo sintoma. Então, por essa razão, quando surge um problema com alguém da equipe, você não precisa fazer um atendimento exclusivo para aquela pessoa. Faz um coletivo. Faz para a equipe, porque geralmente o mentor sinalizando que existe um grupo, ou um espírito, ou meia dúzia de espíritos sintonizados e prontos para ser atendido. É uma necessidade deles, daquilo que nós procuramos. Porque nós não vamos socorrer o grupo de espíritos na hora que nós queremos, é a hora que eles estão prontos. Às vezes você leva 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos preparando uma organização no astral para ser socorrida. Você vai abordando, vai doutrinando, vai orientando, até que chega um momento que eles se sentem seguros o suficiente para confiar em você e dizer, bom, agora nós vamos. Por que você acha que o pessoal que tem sua casa no astral, sua organização, está familiarizado com aquilo, vai acreditar em conversa aí de que no plano espiritual tem instituições, tem não sei o que vai ajudá-los? Que lá é bom, que não sei o que? Não vão acreditar, não. Você vai ter que provar isto. E aí sempre a gente tem que estar alerta, né? Porque muitas vezes o espírito que você doutrinou na mesa tão amorosamente, né? Aí você diz, agora você vai para a instituição,
E o porteiro lá disse que não, você vai lá para casa do quem te doutrinou. Vai ficar uma semana fazendo um estágio lá para pegar os bons exemplos da família. Ocorre muito isso, gente. E daí ele volta decepcionado. É. Quando não volta apavorado de lá, né? Mas é comum isso. Ele não vai para a instituição, ele vai para a sua instituição particular. Então, os trabalhos nos trazem responsabilidades. E que nós temos que estar prontos para lidar com isto. Então, se é como afirmam os apômetras, se a apometria é mais eficiente que a reunião de desobsessão, por que o silêncio dos espíritos superiores? Essa questão é muito levantada, gente. E ela, na realidade, ela tem a resposta simples, né? Em nossa opinião, o silêncio dos espíritos superiores é normal e compreensível, simplesmente porque não houve a necessidade dos espíritos superiores se manifestarem sobre o assunto no momento em que surgia a apometria ou depois de surgida, porque eles já haviam se manifestado antes, quando ditaram a Kardec a doutrina dos espíritos. Manifestaram-se também sobre o assunto quando ditaram as obras de André Luiz e de Divaldo. Obras que explicam que o perispírito é formado de diferentes camadas energéticas, que são os corpos, de centros de força, que são os chakras, e de personalidades e subpersonalidades, que são as personalidades psíquicas ou anômalas. Isso está dentro da doutrina. Então, para que os espíritos iam se manifestar exclusivamente em torno da apometria? Não tem porquê. A apometria foi apenas a designação dada a esse modelo de trabalho só, né? Vocês passaram a ideia de uma técnica que ainda não está depurada, não está pronta, tem muito que pesquisar, tem muito que ser entendido, porque nós estamos recém aprendendo a perceber a alternância de personalidade, a trabalhar com isto. Tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que é muito importante sobre isso, com aquilo que os centros espíritas estão fazendo. E com a condenação de qualquer coisa nova que se tenha relação com a doutrina espírita, o pessoal condena imediatamente quando não passa a combater, né? E o Dr. Bezerra alerta para esse tipo de coisa, que precisa mudar a postura, mudar a atitude. A Casa João Pedro de Porto Alegre, que está sob o comando do Dr. Ivan, o Dr. Ivan foi colega de início da apometria, da pesquisa com o Dr. Lacerda. E o Dr. Ivan sabe muito bem desse equívoco da apometria, e ele fez uma nota oficial sobre isso. Então, explicando toda essa raiz oriental, o porquê disso, e explicando a questão dos corpos, o entendimento. O Dr. Ivan também concorda que não há que quem incorpora não é corpo. Nós temos que eliminar a ideia da incorporação de corpos. Quem incorpora são personalidades. O Dr. Ivan nem coloca assim, ele coloca o espírito nas suas várias formas de manifestação e que incorpora. E coloca lá uma questão que está num dos livros básicos, onde foi perguntado para um espírito superior se o espírito poderia se manifestar através de duas ou mais pessoas, podia se comunicar através de duas pessoas ao mesmo tempo, e o espírito respondeu tão facilmente como você pode ditar várias cartas ao mesmo tempo. Então ele colocou para quebrar toda e qualquer contestação. O Dr. Ivan já liquidou, reduziu a zero. Quem incorpora é o espírito. Pode incorporar em 2, 3, 4 médiums, é o espírito. Mas, se nós sabemos que existem estudos de psiquismo que estão dentro da psicologia, da psiquiatria e da doutrina espírita sobre quem incorpora, por que não utilizar isto? Fica mais fácil de entender, de trabalhar. Vamos dar nomes aos bois, né? Como se diz lá no sul. Então, o que nós temos que estudar? As propriedades dos elementos que vêm para a incorporação, a configuração, a morfologia, todos esses conteúdos, a aparência, a forma de manifestação, é isso que nós precisamos estudar, as características dos elementos que incorporam, para que a gente possa definir se é um espírito, se é uma subpersonalidade, se é uma personalidade múltipla. Temos que aprender a definir se o espírito veio até nós e está incorporado ali, presente, ou se fomos nós que desdobramos e estamos incorporando o espírito lá na casa dele.
Tudo isso são coisas que não existem muitos estudos sobre isso, ou nem existem de repente, né? Nas obras básicas e nas complementares encontramos os conceitos e informações sobre a estrutura e propriedades do perispírito e a manifestação do espírito e da vida na Terra. Apenas os espíritos superiores não deram a denominação de apometria para a futura técnica, da mesma forma que não deram a Kardec a denominação de espiritismo. Além disso, a técnica apométrica ainda está sendo depurada pelo estudo e pela experimentação. Então não vemos razões para que os espíritos superiores se pronunciem sobre o assunto, que é de inteira responsabilidade e interesse dos pesquisadores terrenos, já que eles não teriam nada de novo para passar ou dizer. E não tem, acho que no momento não tem, ainda não aprendemos nem direito o que eles já passaram, por que eles passariam mais alguma coisa? Mas o André Luiz usa o termo personalidade múltipla, usa o termo subpersonalidade, a Joana de Ângeles usa, Manuel Filomeno de Miranda usa, o Hermínio de Miranda nas suas obras usa, né? E aí nós vamos para a psicologia, vamos para a psiquiatria, que todo mundo usa os mesmos termos. Então, qual é a dificuldade em entender e aceitar isto? A dificuldade é que alguns espíritas resolveram de trabalhar com Goécia, sem olhar o significado de Goécia, resolveram trabalhar com ligação para a 29ª dimensão, né, com oitavas de não sei quanto, nonas de não sei quanto. E aí, lógico que isso aqui não... Como você vai explicar um negócio desse? Não tem como explicar. Mas eles querem colocar as coisas de uma forma que não tem lógica. Quem que foi buscar essa denominação? Foi o Kardec, para diferenciar de espiritualismo. Ele próprio falou que para coisas novas, denominações novas, termos novos, né? Então, quem deu o nome à técnica foi o Dr. Lacerda, o Dr. Luiz Rodrigues, que não era espírita, que era um pesquisador, que trouxe a técnica semelhante, que ele achava que era um negócio meio de hipnose, desdobrar a pessoa e mandar para o astral para trabalhar. Ele não trabalhava com espíritos. O Dr. Luiz Rodrigues tinha a proposta que ele podia desdobrar uma pessoa doente e mandar para algum lugar no astral e que era tratado lá. Quem é que levou a apometria para dentro do centro espírita? Apesar de dizer que a apometria não era uma técnica que nada tinha a ver com o mediunismo. Era uma técnica anímica sem relação com o mediunismo. Quem falou isso foi o Dr. Lacerda. No entanto, ele disse que sem relação com o mediunismo e levou para dentro do mediunismo. Então foi ele quem levou para o centro espírita. Aí começou as encrencas, né? Então ele deu o nome de apometria para o Dr. Luiz Rodrigues, era hipnometria. Porque ele achava que tinha algo a ver com hipnose. Né? Então, é necessidade de todo mundo estudar isso, porque a dona de casa, o dono de casa, o professor, a professora, cada um em qualquer lugar precisa saber, entender esse assunto hoje. Porque isso é uma constante nas nossas vidas, nós lidamos com a dissociação, com a alternância de personalidade o tempo todo, gente. As pessoas mudam de um momento para outro na nossa frente. Aliás, nem são as pessoas, nós mudamos. Nós mudamos o tempo todo. E o que você poderia estar fazendo numa situação dessa? Aprendendo. Temos que aprender a lidar com isso. Mas por que alterna, Godinho? Porque alterna no momento, porque nós queremos muitas coisas, nós vemos de muitas frustrações, de muitos traumas, de muitas vivências diferentes, então a nossa cabeça não consegue se focar numa coisa, não consegue ficar muito tempo focado numa coisa, alterna. A personalidade não consegue. Tem como controlar isso, né, Godinho? Não, nós temos como ir harmonizando, mas um controle mesmo ainda não temos capacidade. A regressão faz com que você perceba os impulsos desarmônicos em você mesmo e libere cargas emocionais. A captação psíquica faz você compreender profundamente como você funciona. E o atendimento apométrico te livra de perseguições, sejam das tuas próprias personalidades ou de espíritos.